Oi pessoal, essa é mais uma aula para o 9º ano e hoje nós vamos falar sobre distribuição eletrônica. Então, nas últimas aulas a gente viu a respeito dos cientistas que estavam estudando a respeito das partes de um átomo e na última aula a gente viu a respeito da estrutura do átomo, cada partícula dele. Hoje nós vamos falar sobre a distribuição dos elétrons na eletrosfera, ok? Então, aqui a gente pode ter uma noção sobre como é feita essa distribuição. Nós temos aqui o núcleo e as camadas da eletrosfera. Essas camadas, elas recebem o nome de K, L, M, N, O, P e Q, ou elas recebem os nomes, os níveis de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, essa vai ser a nomenclatura que ela recebe. O que acontece? Como que a gente vai saber a respeito de quantos elétrons a gente vai ter? Quando nós pegamos a tabela periódica, nós temos lá o elemento, e no cantinho onde nós já vimos a respeito do número atômico, o número atômico corresponde aos prótons. Quando nós temos um elemento neutro, ele precisa ter a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Então, a partir do número atômico que nós encontramos na tabela periódica, a gente já tem também, é o mesmo número, os elétrons. E a partir daí, nós pegamos essa quantidade de elétrons e nós dividimos nessas camadas da eletrosfera. Essa distribuição dos elétrons nas camadas, ela recebe o nome de distribuição eletrônica. Então, nós temos aqui embaixo o nome de cada camada, que a gente já viu, K, L, M, N, O, P e Q, e a quantidade máxima que ela vai suportar de elétrons. Então, na camada K, nós vamos ter apenas 2 elétrons. Na camada L, nós recebemos apenas 8 elétrons. Na camada M, ela suporta até 18 elétrons. Na camada N e na camada O, ela recebe 32. Na camada P, ela irá suportar até 18 elétrons e na camada Q, ela irá suportar até 8 elétrons. Então, essas coisas a gente tem que estar sempre em mente quando vai realizar um exercício, quando nós vamos observar essa distribuição eletrônica. A camada K nunca terá mais que 2 elétrons. E a última camada, que é chamada também camada de valência, nunca irá ultrapassar 8 elétrons. Então, por mais que ele tenha suporte para mais elétrons, quando for a última camada, ele não irá ter a quantidade total. Então, por exemplo, se nós utilizássemos aqui, né, a última camada fosse a M e ela suportaria até 18. Só que se ela é a última, nós temos que distribuí-la. Então, fica 10 na camada M e os últimos 8 vão para a camada N, tá? Nunca a última camada pode passar de 8 elétrons. É o que nós podemos ver lá na página 51, nessa tabela. Então, lá no último exemplo, nós temos o cálcio. Nós temos a camada K com 2 elétrons, a camada L com 8, a camada M com 8 e a camada N com 2. A camada M suportaria até 18, então ela suportaria os últimos 10 elétrons, mas não se pode ter os últimos, na última camada não pode ter mais que 8, então ele se divide. Fica aqui os 8 e o próximo fica com o restante, os 2 elétrons que faltavam, ok? Então é importante que a gente sempre se lembre, a camada K não ultrapassará 2 elétrons, a camada de valência, que é a última camada, ela não pode ter mais que 8 elétrons, e a penúltima camada, ela não pode ter mais que 18 elétrons.
Esse é um exemplo que a gente tem lá na página 52, lá no comecinho desse lado. Então, nós citamos aqui o elemento xenônio e ele tem 54 elétrons. Então, ele faz a distribuição K2, L8, M18 e N18. Só que a camada N, ela suporta até 32 elétrons. Ela poderia, sim, ter os últimos 26 elétrons. Só que não pode ultrapassar 18 elétrons na penúltima camada. Então, ali na camada N ficam os 18, que é a penúltima, e o restante, né, os outros 8 elétrons vão para a última camada, que é a camada O, ok? Então, pessoal, realizem a leitura dessas páginas, façam anotações, grifem o que vocês acharem importante lá da página 51 e 52. Nós temos exemplos bem bacanas que dá para explicar bem esse conteúdo. Eu gostaria que vocês fizessem as atividades que estarão no roteiro de estudo de vocês e me enviem as atividades, ok? Bons estudos e até a próxima aula!